Paz do Senhor, irmãs. Hoje a gente vai para uma nova etapa do nosso livro, né? A gente começa hoje a parte 3 do nosso livro, a primeira lição da parte 3, que tem como título Mulheres Cuidando de Mulheres. Eu achei bem interessante. São várias coisinhas assim para a gente aprender com essa nova lição de hoje. E tem como versículo tema, que está em 1 Coríntios 12, 25, a parte B do versículo. Fala assim, ó: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, mulheres cuidando de mulheres. Vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula de hoje? Feche seus olhos aí na sua casa e fale com Deus. Senhor poderoso, nós estamos aqui, ó Pai, para aprender a lição número 1 da parte 3 do livro. Estamos indo já para o final do livro e até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Visita cada irmã em casa, Senhor, move com o Teu Espírito Santo, com liberdade, nos acrescentando hoje mais uma porção da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá no dia de hoje. E, Senhor, seja com cada uma das irmãs, ó Pai. Isso que eu te peço, te agradeço. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Então, vamos lá na página 131, né? Aqui a página 129 é só dar uma introdução da nossa lição, mas a lição mesmo começa aí na página 131. Então diz assim, ó: nós mulheres precisamos cuidar de mulheres, pois entendemos o que somos, aquilo pelo que passamos, e só nós conhecemos de verdade os conflitos femininos. Então nós nos conhecemos, é tão mais fácil a gente lidar com mulheres que são como nós, e a gente pode estar falando as mesmas coisas. Nós passamos praticamente coisas muito parecidas, então a gente pode acrescentar umas com as outras, né? Sempre ajudando, e é isso que o Senhor quer, que a gente coopere umas com as outras, e a gente vai ver isso na nossa lição. Mais abaixo diz assim, ó, aqui faz uma série de perguntas, né? Eu creio que você leu, como que você tem sido com as mulheres ao seu redor, e continuando diz assim, ó: Deus é um Deus cuidador, e como suas filhas, não podemos ser diferentes. Então, essa característica de Deus de cuidar, de ser zeloso, atencioso, gastar tempo, prestando atenção nas pessoas, nós também temos que trazer em nós essa virtude, por que não dizer, né, uma virtude? E aqui continuando diz assim, ó: lembre-se do que o nosso querido irmão Dong sempre nos dizia. Irmão Dong é o pai de uma das nossas escritoras, tá? Pode ver que o sobrenome é igual. Então, é o pai dela. Ele tem vários livros escritos e aqui está fazendo uma citação do pai dela, que ele diz assim, ó: a expressão máxima da vida de Deus em nós é o amor. Então, quando nós temos Deus de uma forma correta na nossa vida, nós temos esse amor, um amor que nem é nosso. Olha como Deus é incrível. O amor que nós amamos nem é nosso. É o amor de Deus derramado no nosso coração. É com esse amor de Deus que nós amamos as mulheres, umas às outras, nos ajudando, e ao próximo como um todo ao nosso redor. Então, o amor de Deus em nós. Olha que coisa preciosa. Nem o amor com que a gente ama a Deus mesmo, ele nem é nosso. É Deus que derramou no nosso coração. Tudo que nós temos e somos é do Senhor. E ele, aqui no livro continua assim, ó: precisamos amar as pessoas para cuidar delas. Então, para a gente cuidar, a gente tem que amar. E amar a gente sabe que é uma decisão, é uma prática. Nós decidimos amar. Não é só assim, eu preciso esperar sentir o amor. Não, eu preciso agir no amor. Precisamos ser sensíveis às necessidades das mulheres que estão na nossa vida. Deus, ele vai colocar as pessoas na nossa vida.
E a gente precisa estar atenta. A gente vem falando sobre isso no livro, sobre as pessoas por perto, sobre a gente ser igreja, sobre a gente ser a luz de Deus. Deus tem falado muito isso. Então, Ele quer mesmo que a gente preste atenção. E hoje, como o tema é mulher cuidando de mulher, então a gente tem que estar atenta. Continuando, diz assim, ó. E como podemos praticar isso? A primeira coisa é estar disposta a ouvir. Nós mulheres, aqui continua assim, ó, a mulher precisa falar e tem a necessidade de colocar tudo para fora. Eu sou assim. Eu gosto de falar e colocar tudo para fora, até aquilo passar, sabe? Seja você os ouvidos para aliviar as angústias dessa mulher e depois de ouvir, leve o próprio Deus para ela. Então, assim, há momentos que a gente só precisa ouvir e essa vai ser a bênção. A expressão de amor vai ser isso, ouvir. Que às vezes ela não tem para quem contar, ela não tem com quem se abrir, ela às vezes pesquisa na internet, pesquisa, tanta coisa, ouve tanta coisa, mas falar, elas às vezes elas não têm com quem falar. E hoje o Senhor trabalhou com a gente até aqui. Deus tem preparado a gente até aqui, não é só para ficar cheia e ficar com isso só para nós. A gente tem que passar. E como que a gente passa? A maior expressão de amor para passar, a gente começa ouvindo. A gente já falou sobre isso em outra lição, mas é ouvindo quem precisa. E quando então essa mulher falar tudo o que ela precisa, essa mulher que Deus vai colocar no nosso caminho ou que até já esteja ao nosso redor e conversa com a gente. Aí você pode pensar, mas irmã, será que eu vou saber dizer, né? Será que eu estou pronta para isso? Sim, mas você está pronta para isso. Deus com certeza te deu experiências, testemunhos, e com a tua vida você pode falar da fidelidade de Deus. De alguma forma, Deus vai usar você. E se você não tiver nada na hora para falar, você ora com essa pessoa. A gente vai ver aqui, continuando, diz assim, ó. Ajude essa mulher a se encontrar com Deus. Ore com ela, ore por ela, convide-a para participar das reuniões da igreja, encoraje-a com versículos da Bíblia e assim como cânticos espirituais. Você pode estar mandando para ela, às vezes você não lembra na hora, mas depois algum versículo que Deus te faz lembrar. Você pode estar mandando para ela um louvor que Deus te lembrar, aquilo que Deus tocar no seu coração. Aí continua assim, ó, certamente ela se sentirá cuidada por você e isso abrirá o caminho dela de volta a Deus. Lembra que você é um representante de Deus, você é uma representante de Deus. A pessoa se abriu com você, falou com você, ela espera algo de Deus de você. Então você é um canal de Deus para essa pessoa. Essa pessoa observa, né? Elas sempre nos observam. Parece que aquele olhar para nós, aquele olhar necessitado, aquele falar que elas às vezes despejam na gente, espera de nós algo vindo de Deus. E eu tenho certeza, você está fazendo esse curso, se dedicou até aqui, tem buscado aprender aqui na palavra, no livro, tem ido para o encontro com o Senhor sempre que pode, ou todos os dias, não sei como que você está conseguindo fazer. Você representa Deus para muita gente, você talvez nem imagine o quanto de Deus que você representa. Mas é assim que o Senhor quer te usar. Mais abaixo diz assim, ó. Quanto mais você se envolver no cuidado das pessoas, mais Deus confiará em você. Olha que coisa. Deus vai contar com você, porque você está ali disponível, um instrumento pronto para ser usado. Deus vem trabalhando uma vida inteira, nos trouxe até aqui esse estudo, para a gente se aprofundar mais, e vai contar com você. Aqui, ó. Mais de Deus confiará em você e mais completa será a sua vida. Quando você fizer isso, você vai sentir uma satisfação que não tem como eu te explicar. Porque você vai entender o propósito para o qual Deus te separou.
Deus te chamou para você ser esse instrumento representante dele nesse mundo. Nós vivemos o tempo onde o Espírito Santo habita em nós e Deus se move através de nós e Deus se move através de você. Então, através de você, Deus vai tocando nas pessoas. Quando cuida de outra pessoa, você mesma é a que mais ganha com isso, com certeza. Você é a que mais é tocada. Quando você termina, que você abençoa essa pessoa, que você vai para casa, que aquilo termina, você tem um senso de dever cumprido, de, poxa, foi para isso, isso, vai te dar satisfação, vai te dar você vai se sentir completa. Aí continua assim, ó, a sua natureza será refinada e você se tornará uma mulher muito melhor. E eu estava meditando sobre essa natureza refinada, o que é uma coisa refinada. E aí eu pesquisei, eu encontrei isso aqui, olha que lindo que é. Refinar é separar de uma substância as matérias estranhas que lhe alteram a pureza. Então, refinar é separar de uma substância as matérias estranhas que lhe alteram a pureza. Então, é como pegar essa água e passar ela numa máquina e ela vai purificar essa água, num filtro. Vai separar as matérias estranhas que tem nessa água e vai deixar ela pura. Quando nós, olha só, quando cuida de outra pessoa, você mesma é a que mais ganha com isso. E a sua natureza será refinada, como a água num filtro. E você se tornará uma mulher muito melhor. Quando você terminar o seu dia, que você fez tudo isso, você vai estar purificada na sua natureza. Mais e mais e mais. E enquanto mais você cuida, mais você será purificada. Então, é para isso que Deus nos chamou. Aqui vem o nosso agir na igreja, em nos encorajando a enfrentar os problemas que podem vir a surgir, que já muda o assunto na página 132. Então, virão processos na igreja de transformação, ó, conforme a gente vai lidando com as mulheres, às vezes na igreja ou fora dela, aqui está dizendo das mulheres na igreja e das situações da igreja na obra de Deus. Então, a gente vai lidar com muitas situações, palavras, julgamentos, desanimadores e essas coisas. Então, aqui está dizendo que a gente vai enfrentar todo tipo de desafio e a gente não pode desanimar diante dos desafios que vêm à nossa frente. Continuando, diz assim, ó, lembre-se, Deus escolheu você e todos esses sentimentos ruins são muito insignificantes comparados ao plano que Deus sonhou para você. Então, não se preocupe se na sua caminhada, né, que mudou o assunto, a gente estava falando de cuidar, agora fala sobre a nossa caminhada na igreja. Então, não se preocupe. Quando Deus escolhe alguém para servir, primeiro ele vem provar a sua fé. Se ela é verdadeira, se o seu chamamento é genuíno. Então, Deus ele prova quem ele ama, o processo de refinar também é passado pelas provas de Deus, e ele vai te permitir passar certas situações na vida e na igreja. E isso é para o nosso bem. A todas as que desejam servir ao Senhor, em primeiro lugar, o Senhor permite que passem por situações difíceis para prová-las e ver se a sua fé é verdadeira. Se nesse processo todo você tem algo em você que precisa ser tratado, tirado, e você precisa ser purificada, Deus vai usar situações que estão ao seu redor para te tratar nisso. Então você precisa estar bem sensível para entender onde você pode cooperar com Deus. E lá em Deuteronômio, eu separei aqui, ó, 8:2 diz assim, ó, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, quando o povo saiu do Egito. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não.
Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem você, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Faz parte da característica de Deus provar o nosso coração, para ele entender, conhecer as verdadeiras intenções do nosso coração, saber se a gente está nele ou não, e para a gente saber se a gente está nele ou não. Então faz parte desse provar. Continuando aqui, diz assim, ó, na página 133, né? Não posso demorar muito, que é muito assunto, para o vídeo não ficar longo. Deus quer usá-la, por isso não permita que as pessoas desanimem você. É muito menos que Satanás distraia você com pensamento de condenação e desânimo. Em Jeremias 31, 34 diz assim, ó, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então é um capítulo que ele fala vários assuntos, né? Mais abaixo diz assim, ó, aprenda algo quando Satanás tentar desanimá-la, não aceite o jogo sujo dele. Seja ousada, faça justamente o contrário. Disponha-se mais ainda para Deus. Deixe Deus trabalhar em você e em toda e qualquer situação para torná-la mais útil a Ele. Então, se você está nessa empreitada, toda empenhada em ajudar outras mulheres, servir de luz para as pessoas, o inimigo ele pode tentar te desanimar. Então, você não se deixa ser vencida, tá certo? Não deixe que as ondas fortes e tempestade a façam esquecer que Jesus está no barco com você. Então, você não está sozinha nessa. Pode continuar, tá bom? Mais abaixo diz assim, ó, Romanos 5,3 diz que a tribulação produz perseverança. Perseverar fará de você uma mulher mais completa. E valerá a pena perseverar até o fim em cada uma das tempestades que surgirem. Mesmo que venha contratempos com as pessoas e nos serviços, não se esqueça do objetivo maior que é Deus eliminar da sua natureza humana caída e pecaminosa, herdada de Adão, e acrescentar mais você na natureza divina. Não vamos confiar na nossa própria capacidade. Já vem um outro assunto aqui para a gente encerrar. Nesse processo todo, a gente não pode se chegar diante de Deus, por exemplo, assim, ó. Eu sou uma pessoa bem eloquente, então Deus vai me usar para pregar. Eu tenho certa habilidade, Deus vai me usar para pregar. Ou eu trabalho com o público, Deus vai me colocar em lugar onde eu consigo estar com bastante contato com os irmãos e tal. Deus pode usar isso? Pode. Mas se Ele quiser também, Ele não vai usar. Para que depois a gente não ache que a gente tem alguma coisa da nossa força para a gente fazer. A nossa capacidade, ela vem só de Deus. Paulo, ele era super preparado. Ele era formado, ele tinha muito entendimento, ele fazia parte de várias coisas, o apóstolo Paulo. Mas ele considerava isso nada, na Bíblia ele fala. Né? Ele não considerava nada perto do que Deus dava para ele. E eu tenho até assim uma coisa assim, um testemunho desse assunto, para a gente ver que a gente é na nossa força em tudo que é o nosso conhecimento humano, tudo que a gente fez na vida, no reino de Deus, os conceitos são diferentes. Deus, ele tem outra visão. Eu vim de uma igreja de um pastor, de uma Assembleia de Deus, que ele conta que no interior, essa história é verdadeira, ele conheceu um pastor de uma igreja, Assembleia de Deus. E nessa cidade, esse pastor, ele conheceu esse irmão, que ele era gari. E durante o dia ele era gari, e tinha o prefeito da cidade, e à noite, no culto, o prefeito era o porteiro da igreja, aquele que fica recebendo, e o gari era o pastor.
E o prefeito feliz da vida, porque ele entendeu que no reino de Deus os valores são diferentes, tudo é diferente, o chamado é outro, e ele aceitava com todo bom grado a honra de ser o porteiro da casa do Senhor, enquanto que o Gari, ele era o pastor e a autoridade sobre ele. Então, assim, os conceitos, os critérios para o reino, para a igreja, são diferentes. Então, assim, na nossa força, a gente não deve confiar somente no Senhor ou naquilo que é a nossa, vamos dizer, bagagem e experiência. Deus, ele pode usar? Ele pode, se ele quiser. Se ele não quiser, ele pode falar, não, isso vai atrapalhar quando eu devo usar você, isso vai atrapalhar. Deixa que eu capacito você. Então, na página 134, não confiemos em nós mesmas e nem em nossa capacidade. O que temos e o que somos é como um suporte para Deus manifestar o seu poder. Esta deve ser a atitude de uma mulher que serve a Deus. Vamos nos consagrar ao Senhor para servir. Então, é só de Deus. Aqui vem uma série de observações, né, da gente fazer como mulher de Deus. E para refletir, como final, como você tem reagido ao ver as irmãs se levantando para servir outras irmãs? Então, vai ficar essa pergunta para o nosso grupo. A gente vai se reunir e essa vai ser a nossa pergunta. Como você tem reagido ao ver as irmãs se levantando para servir outras irmãs? Você tem se engajado? Você tem ficado de fora? Como que você tem reagido? Como que você pensa nisso? Você tem orado? Como que tem sido? Então, vamos orar, agradecer ao Senhor, né? Espero que tenha sido uma bênção para você. O nosso estudo de hoje. Esther, como é que tá o tempo? Dá tempo? Dá tempo, só fala pras irmãs perdoar os balanços aí, que a cachorrinha tá aqui, Ah, é. ela esbarra, ela é A velhinha. Lolita é a minha idosa. cachorra velhinha, ela tem 18 anos. E ela sempre fica aqui com a gente, só que ela dorme. Mas hoje ela tá elétrica. E ela é surda, esbarra lesada. e ela é surda e não enxerga direito, então ela tá esbarrando ali. Então, as irmãs me perdoem se a câmera balançou, a Esther tá pedindo desculpa, tá bom? Então, vamos orar ao Senhor, agradecer por tudo que Ele falou com a gente hoje. Ó Deus, te louvo, Senhor. Te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor moveu e moverá no coração das irmãs. Obrigado, Jesus, pela tua preciosa presença, pelo teu precioso agir. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos despertar para cuidar de outras mulheres. Para tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, a gente não venha guardar só para nós, mas a gente possa compartilhar com a ajuda do teu Santo Espírito, Pai, para outras mulheres que precisam. Nos faz sensíveis, ó Pai. Nos fazem boas ouvintes. Ó Deus, ó Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço em nome do teu precioso Filho Jesus. Amém. Amém, irmãs? Fica na paz.